Dentre o que eu aprendi na área de vigilância epidemiológica foi saber, através de pessoas doentes, de pessoas com raiva, o quanto é sofrido, o quanto é trágico, o quanto a evolução da doença, que de um modo geral é curta, leva o indivíduo a um sofrimento, e o termo raiva lembra loucura. E é assim que as pessoas evoluem nesse quadro. A raiva acontecia em São Paulo, Belo Horizonte, as grandes metrópoles, nos outros países latino-americanos também, na Colômbia, no Cali, no México. E a raiva urbana, que nós dizíamos, o cachorro, né, e o gato eram os transmissores, né? E havia ainda muitos casos humanos, né? Aqui no estado de São Paulo, além da capital, nós tínhamos foco em Campinas, em Ribeirão Preto, né? Isso preocupava muito as autoridades de saúde. Não havia uma organização para controlar esse problema adequado. Então, com a orientação recebida desses organismos internacionais, foi criado esse Centro de Controle de Zoonoses, absorveu veterinários que tinham se graduado uns anos antes desse período, desde 65, um deles, Arnaldo Villanova, que foi presidente aqui, foi diretor durante muito tempo, né? Maria de Lourdes Reichmann, Pedro Melguizo, Constâncio de Carvalho Neto, uma equipe de veterinários que estavam em atividade nesse período. Todos eles praticamente fizeram cursos de especialização na Faculdade de Saúde Pública aqui da Universidade de São Paulo, que davam uma especialização para médicos veterinários, né? E ocuparam esse serviço, enfrentando essa grande realidade que nós tínhamos, né, de casos de raiva canina, né, e também casos de raiva humana que circulavam nesse período. Eu vinha da empresa privada, né, acostumado com organização, método, essa coisa toda. E aos poucos a gente foi implantando método em cada coisa. O grande desafio é que naquele tempo a raiva era um problema de saúde pública muito grave. Nós chegamos a pegar animal raivoso na Rua Direita em São Paulo. Quer dizer, quando você pega isso, né, é uma coisa complicada. Então, esse era o foco principal, era controlar a raiva. Nosso esquema de campanha anterior a mim era meio disperso, não era uma campanha maciça. Aí idealizamos esse método de fazer praticamente a campanha em uma cidade, uma vez por dia, vacinando aí 60, 80 mil cães por dia, mais ou menos isso. Então a gente dividiu a cidade em 12 dias, 15 dias, fazia um dia em cada ponto da cidade. E esse esquema se manteve ao longo do tempo, até que a gente conseguiu controlar a raiva. O outro ponto era a captura de cães. Uma vez que eu tinha cão raivoso na rua direita, a gente tinha um problema sério de raiva, né? Então a gente insistia muito em captura, vacina, essa coisa toda. A gente fez esse trabalho e ao longo do tempo a gente foi logrando sucesso, reduzindo raiva animal, porque a raiva humana é uma consequência da raiva animal, né? Se você tem um cão raivoso de vírus canino, você vai ter uma epidemia, pode ter uma pessoa contaminada por raiva. Por outro lado, trabalhei com gente muito importante. Não importante em termos de cargo, mas com pessoas que se dedicaram de corpo e alma para que nós atingíssemos o controle da raiva canina. Então, a gente saía com a carrocinha, a gente tinha uma cota de cachorros para pegar. Nós pegava aproximadamente 30 cachorros na rua. Agora, sobre os acontecimentos que acontecia na rua, você sabe que a gente que trabalhava na carrocinha, a gente era detestado por muitas pessoas, né? Quase ninguém gostava da gente. Então, o que acontecia com a gente na rua era a gente tomava pedrada, a gente tomava tijolada, a gente era xingado. Ninguém gostava da gente, mas era um serviço que a gente tinha que fazer. Então, a gente fazia porque era o nosso trabalho. Eles não gostavam da gente, por quê? Porque eles achavam que a gente estava fazendo uma maldade com o cachorro, porque eles sabiam que na época que a gente trazia os cachorros, vinha para cá para ser sacrificado. Conhecendo o drama das pessoas doentes,
eu comecei a entender o que os animais sofrem e que nós não entendemos porque não conhecemos um diálogo claro para eles explicarem o que está acontecendo. Tanto que no início as pessoas entravam no canil onde havia um cão raivoso e a primeira coisa para saber se ele estava raivoso era bater palmas, que para o doente é um suplício terrível, porque provoca uma excitação de sistema nervoso central muito dolorosa que leva o animal à agressividade, as pessoas a convulsões. A partir do momento que eu fui entendendo o que era a sintomatologia de raiva e a percepção do indivíduo raivoso, que é consciente até o final, quando eu entrava no canil, era proibido falar, era proibido tocar no animal. Eu chegava aqui 6 horas da manhã, porque eu tinha que acompanhar serviço, que eu era chefe deles. E esses agentes de zoonoses, para eles suportar essa carga, porque você teve épocas aqui que quando eu cheguei, eram 300, 350 cães dia. Eles começavam às 5 da manhã, já ligavam a máquina. E por quê? Os animais, eles estavam todos no terceiro dia. Todos os animais do terceiro dia eram colocados, chamava-se até corredor da morte. Então quem estava no terceiro dia era jogado nesse corredor, eles caminhavam, iam para uma sala de espera, né, todos acumulados, e eles tinham que ser jogados dentro desse túnel, dessa câmara, onde ela era fechada hermeticamente, e esperava-se 7 minutos. Esses animais viriam a óbito. E quem fazia isso corpo a corpo eram esses servidores. Então, para eles têm família, eles têm cães na casa deles, eles gostam de bicho. Os funcionários que trabalhavam nesta área, eles trabalhavam de uma forma, com um trabalho penoso, e eles, a maioria, desenvolviam problemas de alcoolismo na época. Tinha droga também, mas tinha muito alcoolismo. E a gente começou também a fazer um trabalho em relação a isso, a gente fazia algumas reuniões e tal, mas não minimizava totalmente, porque era um trabalho de bastante penosidade que deixou marcas. E a gente então começou a introduzir, inclusive, alguns exames periódicos aos funcionários, que foi uma outra atividade que o RH também desenvolvia. A gente queria levá-los a ter consciência da importância de preservar a saúde e até mexer com essa questão do uso de álcool e outras drogas que existia aqui e era bem pesado e bem grande. Na época em que o controle da raiva canina, era essencial que se fizesse captura desses animais de rua, soltos na rua, não fossem os laçadores, né, da tão detestada carrocinha, né, a raiva não teria sido controlada. Isso é um fato incontestável, né? Era preciso retirar esses animais da rua, era preciso que se tomasse alguma providência com relação a esses animais, esses cães não domiciliados, né, cães, porque a raiva humana era um fato. Dentre as várias histórias tristes, porque raiva humana é muito triste, eu lembro de um em que um garoto de 16 anos morreu com diagnóstico de raiva. E quando houve a notificação, a colega que fazia a investigação foi à casa desse jovem e o enterro estava saindo. Ela voltou muito mal, porque era jovem, era um moço bonito e morreu por raiva. Um dia eu chego aqui no centro de zoonoses e tá uma polvorosa que eu não sabia o que estava acontecendo. Foram até o meu carro e disseram: doutora, na sua sala, ela está na sua sala. Falei: quem está na minha sala? Era a mãe do garoto. Eu entrei, começamos a nos apresentar e ela diz: eu quero dizer para a senhora
que o meu filho não morreu por raiva. A pessoa que assinou o atestado foi comprado pela empresa porque ele morreu por um acidente de trabalho. Acidente de trabalho, existe uma indenização. Olha, antes de nós começarmos a conversar, deixa eu ver quem assinou o atestado. Olha, minha senhora, com esta assinatura aqui, eu digo para a senhora, não precisa saber de mais nada. Eu digo para a senhora que seu filho morreu por raiva. Era um dos médicos mais eméritos na clínica do Hospital Emílio Ribas, e se ele assinou, é porque ele tinha essa confirmação. Começamos a conversar, seu filho nunca foi mordido por cachorro, não precisa ter sido agora, pode ser um pouquinho atrás, tempo atrás. E ela começou a me contar. Ela tinha 2 cães, um de raça, que ficava sempre em casa. E tinha um pequenininho, bonitinho, que passava entre as grades. Mas a vizinha se mudou e roubou esse cachorrinho pequenininho. E esse cachorrinho nunca mordeu seu filho. Eu me lembro até hoje da fisionomia dela. Ah, doutora, uma vez, meu filho brincando com ele, mordeu o dedinho e ela fez o gesto de mostrar onde. E saiu uma gotinha de sangue. Ela concluiu que aquele cãozinho bonitinho que tinha mordido o dedinho do filho dela era o transmissor de raiva e a vizinha não tinha roubado cachorro nenhum. Ele morreu, eles perderam o animal, não fizeram diagnóstico, mas viu aquela mãe chorando porque ela concluiu que realmente tinha havido um agravo e que ele tinha sido infectado por um animalzinho da casa. Foi muito triste, foi muito triste. Chocou muito. Agora, havia outros programas que tinham que ter andamento, que também não tinham estrutura, não é? Como fazer, o que fazer. Então a gente foi aprender isso. Nós tivemos uma grande colaboração da Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a presença de consultores. A gente foi ver a técnica e foi desenvolver o método. O desenvolver o método, na realidade, ficou comigo. Naquela prática que a gente tinha de gestão, a gente foi desenvolvendo um método de trabalho. Criar relatórios, criar formulário, que é gerência, gestão e controle. Gerência, gestão e controle. Isso é papel. Papel que você coleciona e vai analisar. Vai pegar dado epidemiológico e saber aonde está o problema. E aí vai combater o problema. Então nós fizemos isso para raiva, para roedores e para vetores. O CCZ foi uma das primeiras unidades de serviço do município que criou um núcleo de informática, né? E hoje eu sei que ele está bem mais evoluído e tem muita coisa feita e registrada, né? Nas unidades que existem hoje nos municípios, cuja origem também foi o CCZ. E no controle de mosquito a gente tinha um grande problema que era o Rio Pinheiros, né? Como fazer esse controle? E isso estava a nível de regional, não estava com a gente. Então havia um conflito permanente. O programa regional, o programa central, e a gente estruturava isso de uma maneira a integrar os dois. Foram compradas armadilhas, porque não tinha aqui no Brasil, foram compradas armadilhas New Jerseys, que são armadilhas luminosas, entomológicas luminosas, atrativas, e nós armadilhamos as regiões próximas ao Rio Pinheiros, coletávamos os mosquitos, ia para a saúde pública, e eu ia também, e a gente fazia a triagem e a identificação. E aí ficou-se sabendo que o mosquito que tanto incômodo causava era o Culex quinquefaciatus, que até hoje é o mosquito mais incriminado pelo incômodo. Então, aí começou a se estruturar um serviço de identificação, não só agora de mosquito, mas também um serviço de identificação de amostras de animais sinantrópicos. Não tinha nenhuma referência, e aí eu contei com muito apoio também de vários institutos de pesquisa. Os pesquisadores me ajudaram muito, explicavam, davam bibliografias, e foi assim, aos poucos, enriquecendo o conhecimento dessa outra fauna sinantrópica, que a gente chama, né? Que ocorria no município, e como identificar, e também estudar um pouco mais as medidas biológicas e de manejo também dessas espécies.
primeiro equipamento também foi importado dos Estados Unidos, era uma Dynafog, chamava assim, que era a quente mesmo, ela pegava fogo e ela aspergia óleo diesel misturado a um inseticida. Você passava na rua, quando o pessoal via o barulho, aquele barulho parecia uma metralhadora, a molecada enchia, fervia de gente na rua, a molecada atrás. E aí a nossa preocupação era, você tinha que fazer o fumacê, que aí quando passava você não via nada na rua, aquela fumaça branca. E aí a molecada correndo atrás do carro, atrás no meio daquela fumaça. E a gente ficava meio preocupado, porque é inseticida, né? O inseticida era queimado com óleo diesel, que fazia fumaça. E a nossa preocupação era, assim, cuidar das crianças, para a criança não se machucar. Então eles procuravam, né? Me procuraram, lógico, e a gente passou a integrar, né? E acompanhar o que acontecia dentro do cenário do Rio Pinheiros. E como medir essa população, como avaliar, né? Como saber em qual ponto do rio é que o problema estava mais grave em determinado momento, para conhecer mais o mosquito, saber um pouco mais da sua biologia naquele contexto ali, dentro da metrópole, e pensar, né, em como mexer com essa situação. Tivemos que mudar algumas coisas, lógico, né? E uma das coisas que foi introduzida foi em estabelecer no canal do rio um plano de monitoramento da população. O que é o monitoramento? O monitoramento é uma aferição, uma medida da densidade do vetor ao longo do canal. Então, à medida que os mosquitos iam nascendo, né, iam eclodindo, iam transformando-se de larvas ali daquele meio para alados, e iam perturbar os moradores, é lógico que a gente centrou, né, em fazer umas medições e bolamos 2 métodos, né, um baseado em conchadas e aferição da contagem do número de larvas e outro baseado nos mosquitos alados, que a gente escolheu principalmente avaliar essa população ali já junto à margem do rio, nos capins de bordas que ficavam ali no talude do rio. A gente criou um sistema, eu creio que de 52 pontos de aferição, de medidas periódicas, né? Então, com isso, a gente conseguia medir como é que a população de mosquito estava variando ao longo do canal do rio. E, em cima disso, o CCZ armava suas estratégias de controle, né, e sabia os lugares que aquela população de mosquito progredia mais. É lógico que a gente aprende muito, né, no contato com uma instituição como o Centro de Controle de Zoonose. Então, tudo que eu aprendi lá com eles, eu trazia para a sala de aula, né? Me ajudava a orientar meus alunos. Eu tive alunos aí de vários lugares do Brasil e de várias situações semelhantes à nossa que a gente enfrentava aqui. E essa visão de campo, né, de aplicação prática, de resolução de problemas, né, que eu acho que é o verdadeiro papel da universidade. No programa de controle de mosquito, era um programa que inicialmente era todo descentralizado a nível de regional, né? Entretanto, com o surgimento da possibilidade da introdução do Aedes aegypti, a gente montou um esquema de vigilância pesado, de captura, de amostra, e toda vez que era detectado um foco, a gente fazia um ataque em cima daquilo ali e durante muito tempo a gente conseguia evitar a entrada do Aedes aegypti dentro do município de São Paulo. O problema é quando ele entrou voando. Enquanto ele entrou transportado, a gente conseguiu segurar. A hora que ele entrou voando pela proximidade de outras cidades, aí ficou difícil, né? Aí introduziu e aí está aí a epidemia de dengue para todo mundo ver. O Centro de Controle de Zoonose de São Paulo passou a ser uma referência, né, para o país todo e inclusive para a América Latina. Então, ele passou a receber profissionais de outros estados para serem treinados aqui, para voltarem para os seus estados de origem para executarem essas tarefas. E, inclusive, profissionais de outros países da América Latina. Então, tem gente da Bolívia, do Peru, né? E nessas atividades também nós participávamos nas aulas que eram dadas para esses profissionais. Então, colaborávamos em parceria, na parte teórica, né, e a parte prática era dada aqui. Surgiu um programa de desratização, que é o reservatório da
leptospira nas áreas de risco, né? Com essa estratégia, ainda sem ter os recursos de GPS que nós temos hoje, foi possível fazer essa localização espacial dos focos da doença, que era o Vale do Aricanduva, o Complexo Nitro-Operário, o próprio antigo Carandiru Presídio, eram focos, né? E antes dos meses de chuvas, que antecedia as chuvas, fazia uma desratização dirigida para essas áreas de risco. E com isso houve um controle. Essa atividade tinha um contato muito grande com o Dr. Menekazu Amatsu, que era especialista nessa área, né? E os nossos alunos seguiam juntos também, né, nesse trabalho, indo de ponto em ponto, colocando os raticidas, conversando com os moradores dessas áreas de risco para eles não lançarem o lixo, que facilitava o desenvolvimento dos roedores. Isso foi um outro trabalho muito importante nessa parceria entre a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Veterinária e as atividades aqui regulares do Centro de Controle de Zoonose. No caso de roedores, também a mesma coisa, montar uma estrutura, montar um sistema de gerência e controle e partir para o campo nas áreas críticas. Então, as áreas onde havia maior incidência de leptospirose, o CCZ se envolveu, né, lutou bastante, conseguiu debelar a leptospirose em algumas áreas de São Paulo. Mostrar que é possível o controle, né? Você fazer controle de roedores em área pública, de população, é uma coisa, onde muitas vezes a própria população participa, né? Olha o que a gente está fazendo, a gente orienta o que fazer em termos de controle, lixo, comida, essas coisas todas, né? Agora, uma outra coisa é você fazer controle numa área de detentos. É complicada. Por exemplo, na cada detenção, não são células individuais, são células coletivas, onde você tinha que ter um contato praticamente com o preso. Só que você não sabia que tipo de preso que ele era, porque a gente trabalhou durante 4, 5 anos lá, né? O próprio preso começou a perceber, ele colaborava no trabalho de fazer esse trabalho de colocação de veneno. Eles ajudavam a gente a carregar os produtos, tá? E ajudavam até colocar. E dessa forma a gente conseguiu controlar a população de roedores nessa área. Coisa, né, acho que é curiosa, tá? Por exemplo, no complexo penitenciário, o que acontece? Eles têm 2 horários onde faz a alimentação. Apesar que você tem um café da manhã, mas o principal é o almoço e a janta. Então o que acontecia com os roedores de lá? Quando chegava em torno de 11, 11h30, que começava o horário de almoço, era o horário que naqueles pátios onde estava cheio de buraco de rato, os ratos começavam a sair. Eles saíam perfeitamente, ou nas 11, 11h30, ou 5h30, 6 horas. Era o horário que os roedores começavam a sair. Então, se você chegasse naquele horário, você ficava assim, da janela de frente para essas áreas, aí você olhava, todos os ratos começavam a sair. Aí nesse horário, o que acontecia? Tinha preso, tinha muitas vezes contato com o rato. Quando de contato, é o seguinte, tinha até amizade com o rato. O que ele fazia? Ele pegava uma parte da comida dele, amarrava num cordãozinho e jogava para o rato. Então ele tinha o seu próprio rato. O rato vinha, pegava a comida e descia para a toca dele. Via-se muito frequente isso. E o próprio preso contava isso para a gente. Desse tipo de atividade, nós começamos a fazer exames laboratoriais nos ratos capturados aqui pela equipe e isolamos várias amostras dessas bactérias que redundaram em trabalhos de pesquisa que foram publicados, né, em revistas internacionais, mostrando, vamos dizer, a contribuição que pode surgir, né, dessa parceria entre a universidade e o serviço de controle de zoonose. As pessoas aqui foram muito receptivas, né? E na verdade o fato de eu fazer uma pós-graduação foi uma novidade. E eu acho que isso acabou, na verdade, estimulando outras pessoas do laboratório também a fazerem pós-graduação.
né? Então vários funcionários, a Marilene, a Luzia, a Elisa, várias pessoas que eram do nosso ambiente de trabalho começaram também a fazer uma pós-graduação. E, na verdade, isso foi muito importante para o laboratório. Por quê? Porque criou, na verdade, uma massa crítica, pessoas que tinham uma visão um pouco diferente daquela que a gente tinha num laboratório de saúde pública, tá? Abrir um pouco mais essa visão para a pesquisa. Algumas comissões surgiram, entre elas até de comissão científica para estudar os trabalhos, porque aqui tem uma produção muito grande científica. Os técnicos daqui são estudiosos, são pessoas que dedicaram parte da sua vida para aquilo que ele faz. E aí a gente incentivava muito a produção de trabalhos também. Em 2008 a gente passa a ter uma comissão de bem-estar animal com vários funcionários do Centro de Controle de Zoonose que querem uma mudança, né? Então, essa mudança sempre era desejável, mas esse momento a gente pôde começar a concretizar. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu não tinha nem coragem de ir na parte do canil, né? Eu não queria ver a possibilidade de um animal que eu estava vendo hoje, amanhã poderia não estar lá porque já tivesse sido sacrificado. Então, isso era um peso, né? Era uma grande dificuldade para todos que trabalharam aqui. E a partir daí a gente começa, pelo menos, a dividir essa angústia e passa a tentar ver junto o que a gente pode mudar, o que a gente pode proporcionar para essa mudança de fato acontecer. E em 2000 a gente vê isso começando a se concretizar, né? Então isso foi muito, muito gratificante. A partir de 2002 a gente passa a ter um centro de castração aqui, então o olhar para o controle da população passa a mudar completamente, né? A gente abriu o trabalho voluntário aqui no CCZ. Isso começou em 2003. Nós começamos tendo 2 voluntários no primeiro ano. Pouco. Aí ele vinha, ficava um pouco, trabalhava, mas ainda a gente não conseguia mensurar e vislumbrar as atividades que ele podia fazer, porque a gente ainda era um órgão muito fechado para abrir, assim, naquele momento histórico que a gente vivia. E o projeto que a gente criou junto com os voluntários foi o projeto Caminhada, que é realizado até hoje, né? Aos domingos. A primeira caminhada contou com 8 pessoas, dentre eles a maioria voluntários. Eduardo Jorge, um cara que também sempre nos incentivou aqui, foi secretário da Saúde e agora, depois, na época, ele estava secretário do Verde. E ele veio com a família. Foi a primeira caminhada com 8 pessoas. Na semana seguinte, para nossa surpresa, tinha 80 pessoas aqui. Aí a gente teve que correr atrás de estrutura. Dessas articulações, houve a criação aqui no Estado de uma comissão permanente de controle da raiva, onde várias instituições estavam envolvidas, o Centro de Controle de Zoonose, a Universidade de São Paulo, o Instituto Pasteur, né? O Instituto Biológico, e juntos nós sentávamos em mesas de reuniões para decidir as estratégias de controle de zoonose, inclusive de raiva no Estado. Implantamos alguns programas que a gente via que faltava na cidade. Um deles foi a vistoria zoossanitária. Havia aquela reclamação do cidadão incomodado por um cachorro, por um vizinho, uma briga de vizinho, e quem resolvia isso? Era um jogo de empurra para lá, para cá, para lá, para cá, até que o CCZ chamou para si o trabalho de fiscalizar isso, fiscalizar a postura do animal em área urbana. Aí tivemos um companheiro aí, o Paulo Bressan, que fez um excelente trabalho, excelente profissional. A gente teve ideia, montou a lei, ele estruturou o serviço. Comando e controle, novamente, gerência e controle. Aí montou os formulários de controle, aquela coisa toda, como dar multa, como fazer, e criou um setor que eu acho importante para a cidade. O nosso objetivo era trabalhar para a cidade, e não para o funcionário, não para a instituição somente. Então, a partir do momento que a gente ficou
com raiva zerada, o risco de raiva na cidade passou a ser zero para um cidadão humano adquirir raiva de um cachorro, mas a gente observava que isso não trouxe um benefício para a população como um todo. E o tratamento antirrábico continuava exatamente a mesma coisa do que era quando você tinha o risco de raiva. Aí eu comecei a questionar. Eu comecei a questionar, que história é essa? Não tem mais raiva, você não está tratando de prevenção de raiva, você está tratando gente mordida de cachorro com tratamento antirrábico. E fui estudar por que isso acontecia. Era óbvio. O médico que está no pronto-socorro, atende um paciente, ele vai ver uma vez esse paciente, mordido de cachorro, ele não tem uma retaguarda para garantir para ele como está a saúde desse cachorro, o que ele faz? Eu não vou correr risco, mete vacina no cidadão e dá-lhe vacina, mordida, vacina. Então ficou um sinônimo, tratamento de mordedor de cachorro era a vacina antirrábica. Isso, a meu ver, estava errado. Então a gente se envolveu nesse programa, foi dar uma estrutura para os postos de atendimento de vacina antirrábica humana. Santana, não sei se ainda continua com esse programa, das pessoas, a gente dá o suporte pela proximidade nesse pronto-socorro, e nos outros a gente colocou veterinário por um tempo trabalhando em cada um daqueles postos de atendimento. Nós conseguimos reduzir o número de pessoas tratadas em 90%. Quer dizer, se você tratava 1000 pessoas, você passou a tratar só 100. Então eu acho que isso foi um grande benefício para a população humana no controle da raiva. Isso acho que não foi bem avaliado, bem entendido pela nossa própria rede de saúde, né? Com a estruturação de serviço, o Ministério da Saúde sempre vinha olhando a gente de perto o que estava acontecendo. E viu que a gente ficou uma estrutura de ponta em controle de zoonoses a nível de país. E com exemplo de controle da raiva, controle do roedor, controle de mosquito, controle de animal sinantrópico como um todo, o plantão, controle de cavalo. E naquele tempo até com vigilância sanitária, que veio cair na minha mão um período. Então eles viram que a gente tinha uma estrutura boa para ser um centro de treinamento para outros estados e outras prefeituras. E aí nos nomeou como Centro Nacional de Referência em Zoonoses Urbanas. Foi quando eu tive assim, um dos meus primeiros contatos com o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, porque uma de minhas primeiras alunas de mestrado foi do CCZ, que foi uma bióloga, a Maria Helena Homem de Melo. Foi minha primeira aluna. Na época, estava trabalhando com abelhas africanas, aqui dentro ou africanizadas, né? Aqui dentro da cidade de São Paulo. Então ela fez um belo estudo de distribuição das colmeias aqui dentro da cidade, da metrópole, né? Fez um estudo de espacialização de dados, dos acidentes que ocorriam e defendeu a tese dela com muito êxito. Com o Centro Nacional, nomeado Centro Nacional de Referência em Zoonoses, aí o pessoal da OPAS vinha até aqui, via a estrutura que estava montada, via que a gente tinha uma estrutura de roedor boa, de vetores e de raiva, né, com sucesso, e com até laboratórios de ponta, com serviço de ponta, e a gente, de receber consultoria, passou a fazer consultoria. Então a gente foi chamado para fazer consultoria em vários estados, vários companheiros do Centro de Zoonoses viajaram para fazer consultoria, para estados a princípio. A OPAS, vendo isso, optou por nomear o Centro de Zoonoses, credenciar como centro colaborador da Organização Mundial de Saúde. E a gente passou a receber também estagiários do mundo inteiro, principalmente da América Latina. Uma outra coisa importante na questão até tratamento antirrábico, que esse CCZ quebrou um paradigma, era o seguinte: o diagnóstico precoce de raiva por imunofluorescência não era levado em consideração para fazer tratamento antirrábico. Cachorro mordeu, morreu, trata. Mas tinha raiva ou não tinha o cachorro? Como saber? Isso era um problema. E a própria Organização Mundial de Saúde não tinha isso muito claro, como fazer, o que jeito de fazer. Bom, nós como centro colaborador da Organização Pan-Americana de Saúde, fomos convidados a participar de um seminário internacional de raiva para elaborar as normas de controle da raiva para o mundo, né? Que é aquele livrinho da Organização Mundial de Saúde, que até deve ter na biblioteca. Aí eu fui para lá. Aí ali a gente começou a questionar isso. Mas vale ou não vale? Para quê? O cachorro mordeu, mas não tem raiva, mas eu tenho uma prova que me dá o resultado com 99,9% de confiança, desde que o laboratório seja de ponta.
que aquele cão que morreu não tinha raiva. Então, para que eu vou tratar uma pessoa de raiva num caso de um cachorro que não tem risco de raiva? Aí lá, inúmeras discussões aconteceram e foi colocado na recomendação que o animal que mordeu, se eventualmente morreu durante o período de observação, faça diagnóstico de raiva por imunofluorescência. Você tem o resultado em 24 horas e você dispensa a pessoa de tratamento antirrábico. Bom, isso está lá escrito. Mas quem banca o jogo? Quem vai assumir esse risco? Tem um laboratório de ponta para fazer isso. Quem vai assumir isso? E a gente teve uma companheira aqui que foi a Beth. Conversei com ela seriamente. Ela passou, eu tinha confiança no diagnóstico que ela fazia, né, que era sensacional. E ela segurou a barra. Né? Não, eu assumo. Então vamos lá. Então a gente foi pioneiro nisso, no Brasil. Né? Então, o cachorro mordeu, morreu, faz diagnóstico, deu negativo, dispensa a pessoa de tratamento antirrábico. É mais uma forma de beneficiar o cidadão, ou seja, da rede de saúde atender melhor. Isso não foi também conseguido da noite para o dia. É um trabalho bastante difícil, né? Mas a gente conseguiu. E com isso a gente conseguiu, depois de algum tempo também, trazer as entidades e elas começaram a reduzir essa pressão, né? Que fazia muito através da imprensa, então começaram a reduzir porque a resposta que nós dávamos assim, estamos aguardando solução. Né? Mas foi muito bom, porque também daí se desenvolveram-se algumas propostas, né? Com relação à questão de posse responsável e prevaleceu aí a ideia de que a solução que existia era tentar criar um modelo que o próprio CCZ acabou investindo nisso, de educação. Né? E se criou, então, esse projeto de posse responsável. O enfoque do projeto Para Viver de Bem com os Bichos não é ser só um curso técnico de prevenção de zoonoses, de prevenção de agravos, enfim. A importância dele é da sua conotação educativa, da educação como uma boa notícia, como uma boa nova. Então é uma educação positiva, é a educação que manda uma mensagem. Cuide do seu animal, seja feliz. Você tem um cachorro, você tem um gato, para ser feliz. E para ser feliz, você precisa cuidar dele, papapá. E o assunto cachorro e gato, quando chega nas escolas, ele chama muita atenção das crianças. Por quê? Porque criança e cachorro, criança e gato, gato e cachorro com criança, tudo a ver, né? Essa identidade Então, desperta o interesse do aluno. Posse responsável, ela poderia ser utilizada como um instrumento para trabalhar valores humanos. Responsabilidade, afetividade, amor, carinho, respeito. Porque quem gosta de um cachorro não gosta só porque ele é bonitinho, gosta porque é o cachorro. Né? E ensinar, trabalhar, a gostar desse cachorro até que ele fique velho ou doente, você está ensinando a pessoa a gostar do seu avô, do seu amiguinho que não é, que, sei lá, tem alguma dificuldade, entendeu? E isso começou a ser trabalhado no conteúdo do curso, né? No diálogo com essas professoras e a gente, foi bem legal. Então, a origem do que se conhece hoje de posse de modelos, né, ou de projetos de posse responsável, a origem é o CCZ, foi o CCZ através desta relação estabelecida com as entidades de proteção dentro do CCZ. Né? Que foi uma maneira de dizer, olha, não vamos fugir do problema, vamos enfrentar o problema junto com eles. E criou-se então esse projeto. Na realidade, o CCZ é um centro de luta, não é uma instituição que fica estática esperando o serviço chegar. A gente ia buscar o serviço na rua. É um plantão de 24 horas, removendo o cachorro, removendo o cavalo que está causando acidente em via pública, investigando focos de raiva, investigando foco de roedor, investigando foco de mosquito. Então, de tudo isso, a gente fazia uma coleção e trazia informação para dentro do centro e montava os mapas. Então, quando a gente começou a perceber resultado de anos de dor, né? Porque aqui, como a maioria das pessoas é
veterinário ou biólogo são pessoas que gostam de animais, né? Você percebe que o serviço não resulta numa coisa que a gente gostaria, que é manter a população estável. Se instituiu o programa de esterilização de cães e gatos. Ele começou tímido, ainda é tímido se a gente for pensar no impacto, mas ele tem, além de tudo, além do controle em si, um animal que é esterilizado, ele, como fala, circula menos, briga menos, e por isso ele dispersa menos doença, e provoca menos agravos como agressões, mordeduras, porque um animal inteiro, ele vai brigar por fêmeas, brigar com outros animais, vai brigar mais por território, então ele tem uma belicosidade maior. Então, assim, só com essa questão você já reduz. E o fato de a gente estar nesse programa em si já vai educando a população para a esterilização e a necessidade da domiciliação. Quando, em 2008, nós tivemos uma lei estadual, né, proibindo de vez a eutanásia em animais sadios. Ou seja, houve uma mudança radical do comportamento, né, do nosso comportamento perante os animais. Ou seja, estancou-se a entrada de cães. As viaturas pararam de remover. Essa lei também obrigava que todo animal que entrasse em todos os CCZs do estado de São Paulo, antes de serem devolvidos aos seus proprietários, tinha que ser esterilizado cirurgicamente, tanto o macho quanto a fêmea de cães e gatos. Começou-se a credenciar clínicas, né, para se fazer a esterilização dos animais com proprietários, e nós começamos a fazer a esterilização aqui dos animais errantes e desses animais que vivem em comunidades extremamente pobres, de protetoras que nós chamamos independentes, ou seja, aquelas pessoas que começam a recolher os animais das ruas, né? Começaram a nos trazer e nós começamos a fazer esse tipo de serviço. Em comunidades também fechadas, que é feito trabalho nós temos 2 comunidades indígenas aqui, uma aqui no Jaguaré e temos outra na Zona Sul, na Ilha do Bororé, aqueles lados. Então, é feito um trabalho também nessas comunidades. Nós fazemos também um trabalho, o que chama-se hoje animais comunitários, ou seja, aquele animal que mora numa rua, que todos cuidam, tem uma casinha na calçada, mas ninguém é dono. Então, nós também oferecemos nosso trabalho. Esse animal vem para nós, ele é esterilizado, recebe vacina específica, vacina antirrábica, e ele é devolvido para aquela comunidade, né? Isso está sendo feito desde esse período e está se aumentando gradativamente o número de animais esterilizados.